Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo dos direitos individuais, nós vamos hoje analisar o segundo grupo aqui, que seria o direito à igualdade. Isso mesmo, direito à igualdade. Também é um direito fundamental com caráteres individuais. Viria uma primeira pergunta de prova. A questão seria o seguinte: qual geração de direitos fundamentais pertence o direito à igualdade? Olha que questãozinha besta, boba, ridícula, e eu quero saber se você lembra. E é até interessante essa pergunta, porque é uma pergunta fácil, e que ela sirva para você como uma autoanálise, uma autocrítica mesmo. Você tem que pensar, você tem que perceber, poxa, eu lembro dessa resposta? Se eu não lembro, por que eu não lembro? Gente, direito à igualdade é um direito de segunda geração. São todos aqueles direitos que foram conquistados e que são garantidos aos indivíduos para tentar reduzir as desigualdades sociais, reduzir as diferenças. A nossa Constituição Federal, ela se preocupou de forma até demasiada aí com a igualdade. Então, se você pegar a leitura do próprio artigo 5º, começando ele do início, o caput, ele já menciona: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E lá na frente do próprio caput ele diz: garantir-se aos brasileiros direito à igualdade. Aí você vai no inciso primeiro: homem e mulher são iguais. Então, igualdade aparece o tempo todo aí no nosso artigo 5º como um direito muito importante, um direito fundamental. E aí, questãozinha que já caiu em prova: direito à igualdade, segunda geração de direitos fundamentais. Mas e quando eu leio este trecho da Constituição que está no artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso fica claro o que seria o conceito de igualdade: tratar todas as pessoas da mesma forma. Ok? Então, quando a gente fala em igualdade, a gente trata todas as pessoas da mesma forma. E como exemplo, nós podemos pegar até o próprio concurso que você vai fazer daqui uns dias. O concurso público, você tem uma prova objetiva, prova escrita, e tem lá uma prova. Pergunto para você: essa prova é diferente assim entre homem e mulher? Será que tem diferença de prova? Geralmente porque a mulher, quer dizer, o homem, tem que ter uma prova mais fácil e tal. E será que essa prova seria diferente, por exemplo, uma pessoa mais velha ou mais nova? Tipo assim, uma pessoa mais velha já viu mais, vamos dar uma prova mais fácil para ela. Será que seria possível isso no concurso público? Ou então, seria possível no concurso público você falar assim: poxa, eu não tenho tempo de estudar, porque eu sou mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que trabalhar, ainda tenho que estudar, não tenho tempo, tem como fazer uma prova mais fácil para mim? Opa, negativo, sabe por quê? Porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quando eu leio isso, sem distinção de qualquer natureza, eu começo a lembrar de algumas situações e me deixo um pouco intrigado. Primeira situação que me deixa intrigado, porque quando ele fala sem distinção de qualquer natureza, você imagina que não haveria nenhuma circunstância onde fosse possível tratar as pessoas de uma forma diferente. E aí eu me lembro de uma situação até um pouco frustrante, que seria a licença maternidade. Quanto tempo é a licença maternidade? Segundo a Constituição Federal, ela é de 120 dias. E a licença paternidade? Meros 5 dias, não é verdade? Gente, quer coisa mais injusta do que essa? Ora, quem rala mais durante a gravidez é a mulher ou o homem? É lógico que é o homem, não é verdade? Imagine só, você não tem mais lugar para dormir. Você tem que sair de madrugada para comer, comprar aquela feijoada com melancia que a mulher teve vontade de comer de madrugada. É um rala tremendo, Então acho que a gente merece mais do que 5 dias, não é verdade, mulheres desse país? Não, não é não? Era só uma brincadeira. Mas olha só, por que será que a licença maternidade é 120 dias para a mulher e a licença paternidade são 5 dias apenas para o homem? Não é uma questão interessante? Principalmente quando a gente compara isso com o que acabamos de ler: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mais uma coisa que me intriga: serviço militar obrigatório. Ora, serviço militar obrigatório diz que é obrigatório para todos, mas só é obrigatório aos homens. A mulher sempre se dando bem, Quer ver mais uma coisa?
Aposentadoria. Gente, a mulher, ela aposenta com 5 anos a menos que o homem. Olha só que injustiça. Ainda dizem que a mulher trabalha muito mais que o homem, né? Pelo menos essa foi a justificativa do Constituinte originário, para colocar isso. Se a mulher trabalhava em casa, trabalha fora, tem que cuidar de menino. Ah, mas eu sou pai, eu também cuido de menino. Ah, quero meus direitos iguais. Mas olha só, eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem que existem várias situações onde o tratamento não é igual. E aí vem a pergunta: será que essas situações com tratamento diferenciado, isso não ofende a Constituição? Já que a Constituição acabou de dizer aqui que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Não ofende a Constituição. Até porque o que eu fui trabalhando com você aqui agora, todos esses exemplos que eu trouxe para você, estão previstos expressamente na Constituição. Não tem como a Constituição contrariar a si mesma, porque todo o texto constitucional tem o mesmo valor. E aí, isso talvez possa estar ficando mais confuso ainda. Você fala, ué, Daniel, mas então qual que é o fundamento para ter um tratamento diferente para essas pessoas? Olha só o que eu vou te mostrar. Acompanhe comigo aqui. O fundamento está exatamente nos 2 tipos de igualdade que nós temos na doutrina e foi desenvolvido aí ao longo do tempo. É a chamada igualdade formal e a igualdade material. Igualdade formal e igualdade material. Essa discussão está exatamente na diferença entre estas duas igualdades. E aí, chama sua atenção, questão já trabalhada em prova. Então, o que é igualdade formal? Gente, igualdade formal é aquela igualdade jurídica. É aquela igualdade que não está preocupada com a realidade. Logo, igualdade formal é tratar todos da mesma forma. Então, quando o artigo 5º diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ele está utilizando um conceito de igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não existe peculiaridades, não existem diferenças entre as pessoas diante de um conceito de igualdade formal. Tranquilo? O que é então a igualdade material? A igualdade material, também chamada de igualdade substancial, igualdade efetiva, é aquela igualdade que ocorre na prática, é aquela igualdade real, é aquela igualdade que se preocupa com as peculiaridades, com as diferenças entre as pessoas. Então, para se definir igualdade material, a doutrina desenhou uma pequena expressão que traduz assim com perfeição, que é o seguinte: igualdade material é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades. Repetindo, igualdade material é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades. O que é isso? Esta é uma igualdade que se preocupa com o que de fato existe, com a realidade. Porque algumas pessoas estão na mesma situação. Ora, quem está na mesma situação tem que ser tratado da mesma forma. Imaginemos então o conjunto de todas as mulheres. Todas as mulheres têm o direito de licença maternidade, 120 dias. Porque todas são mulheres, todas estão na mesma situação, todas terão a gravidez, todas terão todas as dificuldades daquela gravidez. Por isso, 120 dias para todas. Agora, quando eu comparo o homem e uma mulher, que estão em circunstâncias diferentes, eu não posso tratá-los da mesma forma. Porque se eu tratasse o homem e a mulher da mesma forma, no que tange a licença maternidade, eu estaria produzindo um tratamento desigual. Ora, a mulher, é lógico que tem uma dificuldade muito maior que o homem durante a gravidez. A mulher, ela se sacrifica muito mais do que o homem durante a gravidez. Então é justo e razoável que a mulher tenha uma licença maternidade maior do que a licença paternidade do homem. Ficou claro isso aqui? Isto é igualdade material. Igualdade material que se preocupa
com a realidade das pessoas. Eu tenho um exemplo muito legal e que você pode até vivenciar isso aí, que também tem a ver com a questão da igualdade formal e material, que está relacionado aos chamados concursos públicos. Eles são um exemplo de garantia da igualdade. Por quê? Porque ele faculta às pessoas, e qualquer pessoa, ter acesso a um cargo público utilizando os mesmos critérios para todas aquelas pessoas. Por isso que eu sempre fiz concurso público. Eu costumo dizer assim, minha carteira de trabalho é uma vergonha, ela não tem nenhum carimbo, nenhuma assinatura, porque eu nunca procurei emprego na vida. Desde os meus 18 anos que eu faço concurso público e que eu já sou servidor público já. Então, assim, esse acesso ao concurso público sempre me chamou a atenção, porque ele é um acesso justo. Só depende de mim. Eu estudo, eu me dedico, eu conquisto a vaga. E isso me dá segurança. É isso que me dá vontade de estudar para o concurso. É saber que eu não dependo de pedir favor para ninguém. Tem que entregar um currículo. Por favor, tem uma vaga de emprego para mim? Não, é isso que eu não gostava, é isso que eu me senti, que me incomodava e o que me fez estudar para o concurso público. E estou muito feliz com a minha decisão, com a minha escolha, e acho confortável, acho agradável, acho que é uma boa oportunidade. E por que eu fiz concurso? Porque concurso garante igualdade de acesso. Qualquer pessoa. Você pode pegar um cara na favela lá e um cara que mora no bairro mais nobre da cidade, eles vão fazer a mesma prova. É igualdade. É igualdade na sua forma mais plena. Então, quando você vai fazer uma prova objetiva, você chega lá na prova objetiva, é a mesma prova para todo mundo. Pobre, rico, pessoa que estudou muito, pessoa que estudou pouco, mais velho, mais novo. É a mesma prova. Quem vai fazer a diferença é cada aluno que está fazendo a prova. Ok? Mas aí, se você fosse fazer tipo um concurso da Polícia Federal, Rodoviária Federal, concurso para agente penitenciário federal, você já deve ter visto, quem está se preparando para esses concursos, que ele tem várias fases. E uma das fases que existem lá é a chamada fase de prova física. Prova física. Então, eu já te dou a dica. Você que está aí, ocioso, fica sentado o dia todo assistindo televisão, Aí você fala assim, não, professor, não assisto mais televisão, só estudo. Então tá. Então, para você que está ocioso, fica sentado o dia todo estudando, você tem que tirar um tempinho para fazer uma atividade física, para se preparar para a prova do concurso público da PF, da PRF, do DEPEN, para você não ser pego de surpresa. Lá nessa prova física, você tem lá, por exemplo, uma prova de barra. Então, quem já leu o edital deve ter percebido que a prova de barra ela é diferente. Ela vai ter os níveis diferentes, entre homem e mulher principalmente. Então, por exemplo, o homem, ele sobe lá na barra, tem que subir umas 5 vezes e fazer a barra. E não adianta achar que é fácil não, tá? Se você acha que é fácil, que não precisa treinar, que não precisa se preparar, sobe agora em casa aí, procura uma barra perto da sua casa e vai lá fazer que você vai ver que você está enganado. Fazer barra é difícil. É uma das provas que mais reprova a gente em concurso público da PF. E você tem a prova de barra também para mulher. Gente, mas olha só que ridículo. A prova de barra para mulher, ela sobe lá, fica lá. Fica lá cantando, faz a sua unha, passa o batomzinho, depois desce. Pronto, está aprovado na prova. O homem tem que subir 5 vezes e a mulher tem que só ficar lá 20 segundos pendurado na barra. Aí você me pergunta, Daniel, mas isso é injustiça. Eu digo para você, não é injustiça, pelo contrário. É a concretização mais perfeita da justiça. Por quê? Porque isso aqui é uma garantia da igualdade material. Quando eu tenho uma prova física com exercícios diferentes entre homem e mulher, é porque eu reconheço que a natureza biológica, fisiológica, não sei se os termos são corretos aí da biologia, desculpe os biólogos que estão assistindo, mas eu percebo que a estrutura física do homem ela é diferenciada da mulher. Se formos falar em força, em vigor físico, o homem tem muito mais força do que a mulher. Pelo menos a maior parte. Porque tem mulher que dá muito banho em macho, tá? Se cuida. Mas o homem, normalmente, pelo menos a maioria, tem um vigor físico maior do que o da mulher. É por isso que ele tem que puxar a barra 5 vezes. A mulher, como tem menos força que o homem, fica pendurada lá e para ela já é uma grande prova. Por que se justifica, então,
numa prova física? Essa é a diferença. É porque eu tenho pessoas que estão em circunstâncias diferentes. Todas as vezes que eu encontrar pessoas que estão em circunstâncias diferentes, eu não posso tratá-las da mesma forma. Eu tenho que tratá-las de forma desigual. Eu pego os diferentes, trato de forma diferente. É assim que eu produzo a verdadeira igualdade material. Outro exemplo que está presente no nosso dia a dia na vida aí é o tratamento que se dá aos portadores de necessidades especiais. Os portadores de necessidades especiais, e aí nós podemos pegar o exemplo de um tetraplégico, um paraplégico, um cadeirante. Isso qualquer pessoa pode reconhecer, a vida para ele é muito mais difícil. Até a locomoção, ele sempre vai depender de outra pessoa, e por mais independente que ele seja, ele ainda depende de outras pessoas e de estrutura que o auxilie. A maior parte das cidades brasileiras não tem rampas, para que dê acesso a um cadeirante, então ele fica com a sua locomoção limitada. Ora, eu me locomovo para qualquer lugar, eu posso correr, eu arrumo emprego com facilidade. Um cadeirante, ele enfrenta barreiras, desafios e preconceitos que dificultam sua inserção social. Por esse motivo, a legislação brasileira resolveu destinar parte das vagas em concurso público para eles. Então, o portador de necessidade especial, ele sempre tem uma reservinha de vaga nas provas de concurso público, como forma de garantir o acesso para essas pessoas que estão em circunstâncias diferentes. Mais um exemplo de igualdade material, tratando os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Ficou claro isso aqui? Fica uma questãozinha bacana que pode ser trabalhada em prova. Daniel, eu já vi a limitação de acesso a concurso público em razão da idade. Pode fazer isso? Ou então, Daniel, eu estava vendo o edital, e no edital estava dizendo que era limitado o acesso no concurso público em razão do sexo. Era um concurso que só podia entrar mulher. Será que é possível fazer esse tipo de limitação? Ou ainda, seria possível limitar o acesso ao concurso público em razão da altura? Eu sei que você está preocupado, você, meu querido Nanico, que está nos assistindo, o baixinho, que nós amamos também. Fala assim, Daniel, eu queria fazer o concurso, mas não posso porque eu não tenho altura. Agora, o pior requisito que eu já vi, pasmem, foi no ano de 2009, se eu não me engano, o concurso para gari do estado de São Paulo, em que se exigia, assim, ser brasileiro, ter ensino fundamental completo e ter todos os dentes da boca. Eu te pergunto, será que pode fazer esse tipo de restrição, exigência no edital de concurso público? Gente, é possível sim fazer esse tipo de exigência, é possível sim estabelecer esse tipo de condição, mas não é qualquer tipo de exigência que vai ser considerada constitucional. E aí eu aproveito o último exemplo que eu trouxe, do requisito de ter todos os dentes da boca para ser gari do estado de São Paulo. Seria razoável exigir isso aí? É necessário o exercício do cargo ter todos os dentes da boca? Ora, gente, como se o gari fosse pegar o lixo com os dentes. Não é necessário, é lógico que não é necessário ter todos os dentes da boca para ser gari. Por esse motivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo exigiu que fosse retirado esse requisito sob pena de nulidade do concurso. E o que foi, logicamente, aceito pela banca que realizava a prova. Mas e a altura, idade, o próprio sexo, requisitos de escolaridade, é possível exigir? É lógico que é possível. E aqui, o Supremo Tribunal Federal, ele já estabeleceu alguns parâmetros para que se compare esses requisitos com a Constituição, para que esses requisitos estejam em conformidade com a Constituição. Então, algumas coisas que você precisa observar. Você pode fazer qualquer exigência de acesso a concurso público, desde que, primeiro, aquele requisito que está sendo exigido esteja previsto em lei. Muita atenção, não é no edital. Essa questão caiu numa prova. Não basta estar previsto no edital, tem que estar previsto em lei. Ok? Esse seria o primeiro requisito. Segundo requisito, esse requisito diferenciado que está sendo exigido, ele tem que estar previsto em lei e tem que ser necessário ao exercício do cargo. Eu não posso fazer um requisito desproporcional ou desnecessário ao exercício do cargo. Então, como exemplo, nós poderíamos pegar aí
é um concurso para policial militar, que geralmente é um dos concursos onde se exige, por exemplo, a altura mínima, idade mínima. Eu posso exigir a altura mínima, idade mínima para ser policial militar? É lógico que eu posso exigir isso, desde que haja previsão legal. Mas é necessário o exercício do cargo? É necessário o exercício do cargo. Ora, gente, policial militar, ele é um profissional de segurança pública que está em confronto direto com criminosos. Imaginemos se não tivesse altura mínima e entrasse, com todo respeito aos meus baixinhos que estão nos assistindo, imagina se entrássemos aí um policial com 1,40 m de altura, né? Mais ou menos desse tamanhozinho assim, e aí ele chegasse lá e falasse: parado, polícia, vagabundo, mão na cabeça. Não seria compatível com a figura do policial militar. Então, eu preciso exigir uma altura mínima para que o policial tenha postura, não é verdade? Então, é razoável, é possível, seria necessário ao cargo exigência de altura, bem como de idade. Eu posso exigir idade máxima para estar na polícia militar? É lógico que eu posso, gente. Lógico que tem que ser uma idade razoável. Geralmente, os concursos pelo Brasil estão fixando a idade entre 28 e 31 anos para se entrar na Polícia Militar. Como também nas Forças Armadas. Né? Se você vê um edital das Forças Armadas, principalmente para oficial, você vê a idade máxima de 24 anos de idade. Aí você pergunta, mas por que, Daniel, essa idade? Quer dizer que a pessoa mais velha ela é inválida? Não é isso. Mas a pessoa velha ela tem que reconhecer que ela não tem mais o mesmo vigor físico de antes. Então, se para ser policial militar, para ser um oficial das Forças Armadas, é necessário ter um vigor físico maior, eu preciso contratar pessoas mais novas. Então, seria razoável, seria possível, né, estabelecer idade mínima. Imagina se não tivesse idade mínima, gente, um concurso para policial militar. Aí, entra lá uma pessoa com 50 anos de idade, e o cara vai correr, o primeiro dia que vai correr atrás do bandido, vai, pega ele lá que eu estou esperando aqui. As hérnias de disco aparecem. Né? Os problemas nas juntas, isso mesmo, junta tudo, joga fora. Tal. Então, é possível sim restringir, né, o acesso ao concurso público em razão, né, da idade, da altura, tá? E esses demais requisitos, desde que seja necessário o exercício do cargo, né, desde que esteja previsto em lei. Logicamente, que eu jamais poderia exigir ou limitar o acesso no concurso público em razão da altura, por exemplo, para um técnico judiciário de um tribunal. Ora, se aquele camarada vai ficar só digitando ou levando documento, não é necessário ter altura alguma, tá? Para ele fazer aquela função. Então, se tivesse previsto no edital, já seria desarrazoado, já poderia se pedir a anulação desse requisito do edital, ok? E, por fim, a questão do sexo. Posso restringir acesso a um concurso público em razão do sexo? É lógico que eu posso, né? Imaginemos aí um concurso público para a contratação de servidores que vão trabalhar numa penitenciária feminina. Ora, penitenciária feminina é necessária a contratação de mulheres para que elas possam fazer, por exemplo, a revista íntima, né, ter o contato do dia a dia com a mulher e preservação da sua dignidade. Então, seria possível restringir o acesso a homens, sim. Ok? Então, pelo que nós vimos aqui, é possível restringir o acesso ao concurso público em razão de vários critérios, desde que esses critérios sejam razoáveis, proporcionais, sejam necessários ao cargo e estejam previstos em lei. Ok? O último tema aqui, uma última discussão, dentro do direito à igualdade, diz respeito, né? E aqui é uma coisa até interessante. Imaginemos que você faça um concurso em que tenha uma prova de redação. A maior parte dos concursos hoje estão exigindo. E que o tema da redação fosse esse aqui. Disserte sobre ação afirmativa. Isso mesmo, ação afirmativa. Aí eu te pergunto, tranquilo? Não? Agora, como o examinador sabe que você pode ter dificuldade em saber o que é uma ação afirmativa, ele te dá uma dica, fala assim, olha, para te ajudar, a ação afirmativa é igual a discriminação positiva. Melhorou? Ainda não? Pois é. É um tema que já foi cobrado algumas vezes em prova de concurso público e que pode cair na sua prova. Ação afirmativa e discriminação positiva. Você nunca ouviu falar disso? Você quer ver que você conhece? Às vezes não com este nome.
Quem já ouviu falar em cotas nas universidades para os negros e pobres? Ah, isso aqui você já ouviu falar? Pronto. As cotas nas universidades são espécies de ação afirmativa. Ação afirmativa e discriminação positiva são sinônimos. Eles têm o mesmo sentido. Mas o que é uma ação afirmativa? Ação afirmativa são políticas públicas de compensação dirigidas a minorias sociais, grupos dentro da sociedade que, por algum motivo histórico, eles possuem uma desvantagem em relação ao restante da sociedade. Então, as ações afirmativas, que é um tipo de instrumento para tentar corrigir essas distorções sociais, ela foi criada nos Estados Unidos. E quando ela foi criada para tentar diminuir as desigualdades entre brancos e negros, principalmente naquela época do racismo exacerbado naquele país. E que o Brasil acabou importando esse instituto jurídico para tentar adaptar a nossa realidade. Então nós temos ações afirmativas das diversas formas no direito brasileiro. Por exemplo, nós temos ações afirmativas dirigidas aos portadores de necessidades especiais. Quando a Constituição reserva a vaga em concurso público para um portador de necessidade especial, ela o faz em garantia ou em observância à ação afirmativa. Ainda nós temos ação afirmativa, por exemplo, para mulheres. Exatamente. Se você olhar lá no artigo 7º da Constituição, que traz os chamados direitos sociais dos trabalhadores, nós vamos ter lá incentivos específicos ao mercado de trabalho da mulher. Por quê? Porque historicamente a mulher, ela sempre ficou em casa. E só depois, lá no meio do século XX, é que ela passou a trabalhar fora de casa. Então era necessário um incentivo para que o mercado de trabalho da mulher se aquecesse. Ora, e aqueceu bastante. Nós temos até uma presidenta mulher agora. Então a mulher já conseguiu ocupar um lugar na sociedade de destaque, comandando até o próprio país. Isso é graças a várias políticas que foram desenvolvidas para tentar incluí-la dentro do rol social. Nós temos ainda ações afirmativas no direito brasileiro dirigidas aos negros. Aqui não é nem o local para nós discutirmos, eu sou contra, eu sou a favor. Nós não estamos aqui para isso. O que você precisa saber é que quando se reserva vaga em universidade para negro, dentro de uma política de ação afirmativa, eu estou diante de um instituto perfeitamente em acordo com a Constituição Federal. Então, as cotas para os negros nas universidades, elas são espécies de ações afirmativas. E por que para os negros? Porque, historicamente, os negros chegam ao Brasil como escravos e quando eles são libertos da escravidão, o que acontece com eles? Eles vão para a marginalidade e se tornam pobres, deixam de ser escravos, se tornam pobres, ou seja, não há nenhuma migração para uma classe melhor. Então, salvo algumas exceções, o negro ele não consegue se colocar na sociedade de uma forma melhor. Felizmente, graças a essas políticas de ações afirmativas, nós temos negros que estão conseguindo se colocar na sociedade, em postos importantes. Podemos citar até no próprio Supremo Tribunal Federal, onde nós temos ali o ministro Joaquim Barbosa, que é um grande exemplo aí de um negro que conseguiu se encontrar na sociedade até com uma posição de destaque dentro da chefia do Poder Judiciário. Tá? Então, nós temos aí, apesar dos negros serem a maior parte da população brasileira. Aí é onde se vê a necessidade de se desenvolver políticas de ação afirmativa para esse tipo de pessoas. E nós temos também políticas de ações afirmativas para pobres. Realmente indiscutível a necessidade de um pobre ter acesso diferenciado a uma universidade pública, até porque ele nunca teve condições financeiras de pagar uma escola boa, escola particular. Aí ele estudou a vida toda em escola pública. E hoje todos vocês sabem que para se ingressar numa escola pública você tem que ter uma preparação de ensino boa. Então, se você reserva vagas para os pobres, e demais minorias, você garante o acesso a eles numa educação de qualidade. Tá? Então, a política de ação afirmativa, ela tem esse viés. É garantir igualdade para aquelas pessoas que têm igualdade e desigualdade para aquelas pessoas que estão em situação desigual. Recentemente caiu uma questão na prova, trazendo exatamente essa questão. As ações afirmativas, elas são a verdadeira concretização da chamada igualdade material. Ok? Então, todas as vezes que você ler ação afirmativa ou
discriminação positiva na sua prova, já relacione imediatamente ao conceito de igualdade material, que aí você não vai ter problema na sua prova. Beleza? Isso era o que nós tínhamos para falar para você sobre direito à igualdade.